É normal uma prótese dentária demorar muito para ser feito? Existe um protocolo? Olha, tem que ser em 4 dias, tem que ser em 2 semanas, tem que ser um mês? Eu recebi essa pergunta na rede vizinha e quero fazer um vídeo para vocês. O que vai mudar no tempo de entrega de uma prótese dentária? E assim, já falo de começo do vídeo, não tem como você achar que só porque o seu amigo, o seu parente fez a prótese em um mês, você vai levar um mês, talvez leve 2. E talvez você faça em um dia, e para outra pessoa não é em um dia. Quais são as questões que mais mudam na confecção de uma prótese dentária? E eu vou falar de todos os tipos de próteses dentárias. Você tem que começar a entender o básico. A prótese dentária ela é feita no consultório do seu dentista, na clínica odontológica que você vai. E essa clínica ou tem um laboratório de prótese anexo, ou ela tem a parceria, que é o que a maior parte dos dentistas trabalha, com um laboratório de prótese. E muitos laboratórios de prótese trabalham por ordem de chegada. Então, por mais que o teu trabalho seja um trabalho rápido, chega lá o teu pedido 45 da semana, 45 do dia. Estou dando exemplo. Então, ele coloca na lista, na espera e vai fazendo. Vai poder, dependendo da dinâmica do protético, da rotina do protético, de como que está a sua agenda, da sua equipe, talvez ele possa colocar aquele trabalho, aquele provisório, mais rápido do que uma prótese protocolo. Vou ter que desligar um negocinho aqui. Continuando, um ponto interessante também que você tem que conhecer, deixa eu fugir aqui da resta, aqui esse horário no meu consultório, ele não é fácil. São as etapas da prótese. Você tem a moldagem ou escaneamento, mas a maior parte dos dentistas faz moldagem, ou seja, vai mandar para o laboratório, vai ter uma fase de prova, ou seja, quando vem o copo em metálico, quando vem um copo em zircônia, quando vem, por exemplo, uma armação metálica de uma PPR que insera para a gente fazer a mordida, para fazer a prova daquele metal. Esse teste, para a gente ver se a armação metálica deu certo, se o coping deu certo. Existem intercorrências, às vezes deu uma alteração no modelo de gesso, às vezes o preparo que o dentista fez, na hora ele achou que estava bom e falou, peraí, vamos melhorar esse preparo, deixar uma dinâmica melhor, para ter uma melhor retentividade e uma durabilidade da prótese. Então, ou seja, o dentista, que é bom, ele vai querer fazer o melhor tratamento para você. E não quer dizer que ele acertou de primeira, às vezes o preparo, a moldagem, isso pode acontecer, é um ser humano. Lógico que quanto mais experiência ele tem, ele vai acertando. Aí, às vezes ele precisa repetir aquele molde. Então vamos dar um exemplo aqui de uma prótese removível. Aqui na minha cidade estão demorando 2 a 3 semanas para me enviarem a armação metálica. Mas eu posso pegar um protético mais barato e fazer mais rápido. Mas quando essa armação metálica ela vem, geralmente eles não erram. Mas se precisar fazer um ajuste, seja por falha do laboratório, ou seja por uma alteração do material, que isso pode acontecer, algum descuido que aconteceu. Ou, muitos casos também, não ficou do jeito que eu queria, eu quero fazer melhor, eu quero fazer um ajuste, eu quero fazer uma mudança. Vão ser mais 15 dias. Então não tem como quantificar exatamente o tempo. Você tem que entender que vai ter a velocidade do laboratório e a preferência por certos tipos de tratamento, ou seja, vai demorar muito mais para o protético fazer uma barra protocolo do que ele fazer uma coroa de acrílico. Tá? Quando ele vai fazer o enceramento lá de porcelana, ele faz em bloco, ou seja, 10 dentes, por exemplo, de uma fornada. Talvez o teu chega ali, só está faltando um para fechar 10, para ele usar uma fornada só para várias coisas. Então por isso que varia, tem detalhes de laboratório, detalhes de logística, detalhes de fase de tratamento. Complexidade, a ética do profissional que às vezes quer ajustar para você alguma coisa. Então você tem que entender isso. A prótese dentária, ela vai ter esses períodos que variam. E para não ficar muito vago esse vídeo, vamos falar sobre alguns processos. Quando você faz uma prótese provisória com implantes dentários, você vai ter que esperar a instalação do implante. Se você conseguiu carga imediata, você já está apto a colocar um dente provisório, seja no dia, naquela semana ou na próxima. E o definitivo vai ser 3, 4 a 6 meses depois. Quando você faz uma prótese removível, seja uma dentadura ou seja uma prótese móvel, são trabalhos que o dentista vai te entregar em menos de um mês. Agora, se você tirou dentes para fazer uma prótese móvel ou arrancou dentes para fazer uma dentadura, você vai esperar o período de cicatrização, que vai depender de como que foi a cirurgia, como que está o rebordo. Vamos colocar uma média aí, 45 dias para começar a fazer o molde e ter as 4 etapas. Lá vinha a moldeira individual, depois vinha o rodete de cera, depois tirar a mordida, fazer a prova dos dentes. E vou dar um exemplo para você. A prova dos dentes é antes do dentista entregar a prótese para você, ele mostra para você o tamanho do dente, o encaixe, a cor. Talvez tudo esteja certo. Mas você fale, eu queria mais claro, eu queria mais comprido.
Aí o dentista vai ver se está dentro do que pode ser feito ou não. E se precisar fazer um ajuste que agrade o paciente e que esteja dentro da ética odontológica, ele pode fazer. Só que daí o quê? É mais uma sessão, mais um envio para o laboratório e demora. Então você tem que entender que existem passos. Eu entendo a ansiedade do paciente que está sem dentes querer fazer dentes rápidos. E nós temos técnicas rápidas para fazer trabalhos provisórios. Às vezes aumenta o custo. Dependendo do laboratório que você está trabalhando, dependendo do dentista que você está trabalhando. Eu recentemente fiz uma dentadura para um paciente e ele tinha 2 dentes, a gente foi extrair os dentes, mas ele queria ter uma prótese provisória imediata. Extraímos os dentes, tem uma prótese imediata, cicatrizou, fez um molde para a prótese definitiva, teve um custo adicional por ter 2 próteses, um tempo total de tratamento maior, mas um tempo curto para ele ficar com dentes. Ele fez a remoção dos dentes e já estava com os dentes protéticos provisórios. Então, cada caso é um caso. Comente aqui embaixo o tipo de prótese que você quer saber, quanto tempo demora. Gia, quanto tempo demora para colocar um implante? Quanto tempo demora para colocar uma prótese flexível? Quanto tempo demora para colocar um pivô? E eu faço um vídeo para cada pergunta. Aquele abraço.